Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o final do versículo 20. Mateus, capítulo 15, começando no versículo 1 e indo até o final do versículo 20. A leitura é um pouco extensa, então vamos assim ler alternadamente. Eu leio um verso, a congregação lê outro, por favor. Mateus, capítulo 15, começando no versículo 1 e indo até o final do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderíeis aproveitar de mim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse domingo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar diante da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este local dedicado à pregação e ao ensino da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, essa palavra que temos até no nosso idioma, essa palavra que nós temos assim, fácil acesso até, Pai. Obrigado, Senhor, por pessoas, homens e mulheres, os quais se sacrificaram mesmo para que a palavra chegasse até nós, até ao povo. Muitos deram até a vida, Senhor, por causa disso. Mas queremos mesmo reconhecer que isso não é suficiente. O Senhor precisa, Pai, aplicar essa palavra aos nossos corações,
precisa abrir nossas mentes através do Teu Santo Espírito, porque a Tua palavra mesmo diz que essas coisas só podem ser discernidas, só podem ser entendidas espiritualmente. Abre o nosso entendimento e dá a porção da Tua palavra que nós necessitamos, tanto aqueles que já são Teus filhos, quanto aqueles que ainda não são, não Te têm como Salvador ainda, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, queridos? Eu estava vendo um documentário na televisão chamado, é um programa da Rede Record, chamado Câmera Record. E nesse episódio estava falando da vida da dona Patrícia Lunardelli. Ela é uma professora. Essa mulher, da época da reportagem, ela faz 2 anos que ela não deixa ninguém entrar na casa dela. Apenas ela vive com seu esposo, com a sua filha, e ninguém entra. Porque ela tem um problema, ela tem mania de limpeza. Ela limpa tudo na casa, né? Dificilmente ela sai de casa, ela inclusive foi afastada do emprego, dificilmente ela sai de casa e ninguém entra, né? Nem os familiares, irmãos, parentes. E é um ritual para o filho, a filha e o marido entrar em casa, né? Tem que tirar o sapato, E o pessoal da reportagem só entrou com aquelas capas médicas, estavam tudo com gorro e impressionante, né? Os que entendem dessas coisas chamam isso de toque, né? Que é o tal do transtorno obsessivo compulsivo, né? Bom, isso aí é com eles lá, né? Mas nós temos aqui algo semelhante, né? Com esses fariseus que vieram de Jerusalém, né? Veja o versículo 1 do capítulo 15, diz: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns dos fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, porque não lavam as mãos quando comem? Claro que aqui não é o caso igual aquela senhora, aqui não é questão de higiene, né? Isso aqui é uma questão de cerimonialismo, né? Eles tinham muitos preceitos desse tipo. O texto paralelo a este, que está em Marcos capítulo 7, versículo 1 a 23, e Marcos, como escreveu aos gentios, Mateus escreveu aos judeus, né? Marcos escreveu aos gentios, Marcos até explica essas coisas que eles tinham, né? Vamos lá para Marcos capítulo 7, né? Marcos dá mais detalhes, inclusive, né? 7:2 diz assim: Marcos 7:2, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aí ele explica, né? Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas, né? Então, ele explica essa tradição, esse cerimonialismo que foi dado pelos anciãos, inventado pelos anciãos. E eles
questionam o Senhor, não é? Porque não lavam as mãos, não é? Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem, né? O nosso Jesus deu uma resposta para eles, lá em Mateus, né? Capítulo 15. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vocês estão falando que os discípulos não seguem a tradição, mas vocês não seguem os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. Não está guardando a tradição, mas a tradição de vocês quebra os mandamentos do Senhor. E o Senhor dá um exemplo, né? Falando assim desse cerimonialismo. O versículo 3 de Mateus, capítulo 15, né? Ele, porém, respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha, meu amado, o ser humano, ele é mestre em fazer isso, sabe? Inventar coisas, inventar tradições, inventar cerimonialismos. Você sabe que o nosso Senhor, ele, pouco antes de ser crucificado, ele reuniu com os seus discípulos e a Bíblia diz que ele tomou uma toalha, não foi? Encheu uma bacia de água e foi lavar os pés dos discípulos. Os pés dos discípulos, que era uma coisa que os escravos faziam. E o Senhor explica por quê. É porque vocês têm que ser servos uns dos outros. Aí o que a maior religião do Brasil fez? Transformou isso numa cerimônia, não foi? A cerimônia do lava-pés, né? Transformou numa cerimônia. Aquilo era um exemplo prático que o Senhor estava mostrando ali. Ele estava falando de humildade, de serviço. E o serviço, o mais humilde que fosse, você tem que servir a seu irmão, né? Mas transforma numa tradição, né? Deus disse ao povo de Israel que a lei de Deus deveria estar atada na sua fronte e no seu braço. Não foi? Deve estar sempre diante de você as minhas leis, os meus estatutos. O que os judeus fizeram? Você sabe que eles têm uma caixinha, vocês já viram, não sei se vocês já viram, né? Que eles chamam de filactério, inclusive é uma palavra que é bíblica, né? Eles pegam uma caixinha que eles têm, que eles botam papéis com versículos do Antigo Testamento dentro dessa caixinha e amarram na testa. Já viu isso? E colocam ao redor do braço. Até hoje. Se você pegar imagens do Muro das Lamentações, eles lá fazendo as suas preces, eles têm isso. Porque o Senhor disse que tu vais atar a tua fronte, né? E terás no teu braço, né? Mas o Senhor estava dizendo para ter diante de você, na sua obediência, mas transformaram numa espécie de rito, né? O ser humano é mestre em fazer essas coisas, né? Inventar cerimonialismos como capa para desobediência. Sabe o que Marcos... Desculpa, né? Vai lá para Marcos de novo. Sabe que é uma palavra que o Senhor usa? Versículo 6, 7, 6, Marcos 7, 6. Respondeu-lhes, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente, olha essa palavra, jeitosamente, dá um jeito, né? Um jeitinho. Diz que o Brasil é o país do jeitinho, né?
Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Jeitosa, dá um jeito, né? Ainda sai assim como espiritual, mas está usando algo que é só de fachada para encobrir a desobediência. E o Senhor dá um exemplo, né? Agora Mateus 15, a gente está comparando os dois textos aqui, né? Mateus 15, 4. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Esse é o mandamento do Senhor. Mas vocês dão um jeito de não obedecer isso aí, né? De não honrar pai e mãe. Mas vós dizeis, versículo 5, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderíeis aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, e uma das formas é cuidar do pai e da mãe, é suprir suas necessidades, especialmente na idade avançada. Mas vocês dão um jeito, né, de desobedecer esse mandamento. Sabe por quê? Porque nas leis de Moisés existiam as ofertas de votos, as ofertas votivas, né, que a gente chama, que eram chamados de corban. Inclusive Marcos usa a palavra corban, né? Aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, quer dizer, aquilo que era para você usar para auxiliar seu pai e sua mãe, você diz: não, isso aqui eu estou oferecendo ao Senhor. Sabe o que os historiadores dizem, né? Que isso ele dava um jeitinho, para quê? Porque eram eles mesmos que administravam, né? Não, isso é do Senhor, né? Mas eram eles mesmos, né? Eles mesmos que administravam, ficava para eles, né? Dava um jeito, né, de desobedecer, mas parece assim que é uma coisa religiosa, né? Não, é oferta ao Senhor, coisa maravilhosa, né? Mas na verdade estavam invalidando o mandamento do Senhor, estavam dando um jeito de invalidar o mandamento do Senhor e ainda se aproveitar disso. Cerimonialismo. Cuidado, né, meu amado? Uma das coisas que a gente sempre enfatiza, que o pastor Frederico sempre enfatizava, o pastor Herbert também, na ceia do Senhor, não faça isso como um cerimonial, né? Estou aqui cumprindo um ritual. Isso aqui eram coisas inventadas por eles, mas até as coisas legítimas que Deus mandou fazer, pode-se correr o risco também de se estar fazendo essas coisas com um coração distante do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Amós, profeta Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Versículo 21. Diz assim, a palavra de Deus: aborreço e desprezo, palavras de Deus, né? Através do profeta Amós: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer.
E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Não somente as coisas inventadas, as tradições inventadas, mas até as coisas legítimas de Deus. Se isso é feita com um coração distante do Senhor, também é abominável. Olhe, aqui fala o versículo 21. Aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, os holocaustos, as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas. Mas tudo isso foi Deus que instituiu, não foi? Tudo isso aqui que ele está falando, que ele aborrece. Mas eram todas coisas oferecidas por coração impuro. O versículo 24 diz assim: antes corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Essas pessoas, essas mesmas pessoas que estavam fazendo todas essas coisas eram injustas, fraudulentas. Olha só, em Amós, capítulo, aí no mesmo capítulo, veja o versículo 7. Diz assim: vós que converteis o juízo em alógena e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que fez vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta o que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Eles abominavam. Quem os repreendia, Amós, era um desses. É o profeta de Deus, né? Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. A pergunta é: como Deus vai aceitar os sacrifícios de um povo assim? Como Deus vai aceitar? O capítulo 2, versículo 6 aí de Amós também. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos.
Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Como Deus vai aceitar, meus amados? Sacrifício de louvor, ofertas, holocaustos de um coração assim? Voltando aqui para o capítulo 5, né? Será uma pergunta aqui. Será que Deus estava substituindo uma coisa pela outra? Deus disse assim: eu aborreço as vossas festas, as vossas assembleias, os vossos holocaustos, as vossas ofertas, os vossos cânticos. Senhor, eu quero que vocês pratiquem justiça. Será que Deus estava substituindo uma coisa pela outra? Eu não quero que vocês façam isso, mas eu quero que vocês façam justiça. Será que é uma substituição aqui que Deus está falando? Não. Não. É que o Senhor primeiro quer um coração justo, temente. Aí sim ele aceitaria as ofertas, os holocaustos, as assembleias, os cânticos. Aí sim. O mero cerimonialismo vazio ou feito por um coração impuro, Deus não aceita. Mas primeiro o coração, trata do coração, depois faz as ofertas, os holocaustos. Jesus ainda não tinha vindo, né? Então os holocaustos estavam valendo, sim. As ofertas, eles estavam nas sombras do que haveria de vir ainda. Só para você, só uma advertência. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí, mas você sabe que tem uns títulos em negrito, né? Como é que está o escrito aí do versículo 21? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Não sei se está igual à minha. Deus exige justiça e não um sacrifício. Me parece que o texto não está muito, o título não está muito adequado. Olha, esses títulos aqui não são inspirados não, viu? Foram homens, sim, homens sérios, homens estudiosos, e ninguém está desprezando o trabalho deles, mas cuidado com esses títulos, né? A Deus exige justiça e não sacrifício. Não, Deus exige justiça e os sacrifícios. E as duas coisas. Aqui do povo de Israel. Só que ele quer justiça, sacrifício só não. Sacrifício de um coração injusto, não. Deus exige, sim, primeiro a justiça, aí sim, os sacrifícios, as ofertas, os cânticos, os holocaustos. Né? Olha, abre sua Bíblia lá em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versículo 37, Lucas 11, 37. Diz assim: ao falar Jesus dessas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se por ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Olha aí. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã,
da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Olha de novo, né? Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Que coisas que é para fazer? Devias fazer estas coisas. Que coisas? A justiça e o amor. E deixa o dízimo, né? É isso? É isso que ele está dizendo aqui? Devíeis fazer estas coisas? A justiça e o amor? E esquece os dízimos, foi isso que ele falou? Não, sem omitir aquelas outras coisas. Que outras coisas? O dízimo da hortelã, da arruda, das hortaliças. Não é? Não, o Senhor não disse que não é para dar o dízimo, não. Não, é para dar sim. Eu não quero ser o dízimo de um coração que não obedece à justiça e ao amor de Deus. Né? Vai ver uns tolos aí dizendo, não, acabou esse negócio de dízimo. Devias fazer estas coisas. Isso é importante. Essas coisas vêm antes, a justiça e o amor. E aí sim vem o teu dízimo, né? De um coração justo e amoroso. Provérbios 28, 9. Diz assim, Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Tem coisa mais santa que a oração, né? Deus diz, orai sem cessar. É santo. Jesus orava, e muito. Sabe uma coisa que me humilha, eu me arrepio quando eu leio Jesus no Getsemane. Deixou os seus discípulos, 3 dos seus discípulos numa certa distância, foi mais adiante para orar. Quando ele voltou, o que aconteceu? Os discípulos estavam dormindo. Aí ele disse, não pudestes vigiar comigo nem por uma hora, nem por uma hora. Esse nem acaba comigo, sabe? Hoje o crente que ora por uma hora é um campeão espiritual, né? Você sabe de um crente que ora por uma hora, né? É um campeão espiritual, né? O Senhor diz, nem por uma hora, nem uma horinha. Mas ele diz aqui, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, a sua oração será abominável. É abominável diante de Deus. Então, meus amados, assim, o cerimonialismo, né? As práticas religiosas de um coração impuro, de um coração distante do Senhor, não tem valor diante de Deus. A gente sabe da história, maravilhosa história, né? Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículo 41. Diz assim, assentado, Marcos 12, 41, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos
escute isso, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Ofertantes ricos que depositavam grandes quantias. Ele disse: essa viúva que depositou 2 moedas, correspondente a 1 quadrante, depositou mais do que todos eles. Porque o Senhor está vendo o coração dela, não é? Sabe por quê? Versículo 44, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eles depositavam, né, o que sobrava, né? Mas quem estava vendo lá era muito espiritual, né? Lá dando uma grande quantia, né? Era algo que dava para ver, né? Porque Jesus estava vendo. Ele observava como eles colocavam lá. Então estavam vendo, né? Dava para ver, né? Colocavam, talvez até fazendo alarde, né? Colocava lá. Mas isso não tem valor diante do Senhor, né? Essa mulher que deu 2 moedas, correspondente a 1 quadrante, deu mais. 1 quadrante, olha isso, 1 quadrante é assim, um denário era um dia de trabalho de um trabalhador, de um diarista, né? De um trabalhador que trabalha por diária. É muito difícil fazer essas coisas de conversão de valor de moeda, mas o que seria o valor de alguém que trabalha por diária? Talvez um pedreiro contratado por diária. Quanto seria? 150? Entre 100 e 150? O quadrante é 1,64 avos de denário. Pega o valor da diária e divide por 64. Era bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Eu estava vendo um arqueólogo na televisão. Ele disse que é a única moeda. Eles já encontraram várias moedas do tempo de Cristo, né? É a única moeda que nem o quadrante, ela não depositou o quadrante, né? Mas ela depositou 2 moedas que davam o valor de 1 quadrante. O quadrante é a única moeda que nunca foi encontrada inteira. Ela era tão frágil, até o material dela era frágil. Nunca foi encontrada inteira, nunca encontraram um quadrante inteiro, a moeda, de tão frágil, até o próprio material que ela era feita. Mas o Senhor disse que ela deu mais. Ela deu tudo o que ela tinha. E não era um mero cerimonialismo, né? Era algo que era feito de coração. Volte lá, por favor, para Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Nosso Senhor Jesus, né, confrontando essa questão do cerimonialismo vazio, de um coração falso, ele vai direto à questão, né? Ele diz assim: o que contamina o homem não é o que entra,
Que o que contamina, porque o que entra vai para o estômago, né? E depois o corpo faz a digestão. O que contamina o homem verdadeiramente é o que sai da sua boca. O versículo 19, o Senhor explica porque do coração procedem. Versículo 18, né? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Marcos amplia essa lista, né? Você lê lá em Marcos, tem mais. O coração, né? Cerimonialismo, né? Primeiro, vazio. Aí o Senhor foi na questão, falando agora do coração. É do coração. Amados, veja essa lista. Maus desígnios, homicídios, assassinatos, o que mais? Adultério, prostituição, o que mais? Furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Não são esses os males? É só colocando aqui na nossa situação. Não é esses os males que afligem o Brasil hoje? Assassinatos, não é isso? As más intenções, né? Os enganos, né? Os adultérios, os furtos. Não é isso? Todos esses males têm afligido a sociedade do mundo inteiro, mas especialmente no Brasil. E deixa eu lhe falar uma coisa. Muitos procuram enfrentar isso no campo da política. Não é? Muitos tentam abordar, até crentes mesmo, no campo político, tentando resolver essas coisas pelo campo político. Quando eu falo político, eu não estou falando de política partidária, né, os partidos. Estou falando política no sentido de governo, de governança, a relação de poder, né? Então muitos tentam, até no campo jurídico. Olha, e tudo isso é importante, a Bíblia fala disso. Vamos ver, né? A Bíblia, abra a sua Bíblia lá em Tito. A Bíblia fala, Tito capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo fala para Tito, né, como é que ele deve orientar a sua igreja. Diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Sim. Sujeição aos que governam, sim. E por que o Senhor colocou as autoridades? Por quê? Ele também diz na sua palavra. Romanos, talvez seja a passagem mais conhecida. Romanos 13. Versículo 1 em diante. Romanos 13, 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às
autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Olhe, qual a função da autoridade? Biblicamente, a função primordial da autoridade é a justiça. É a justiça. Um país precisa, acima de tudo, das suas autoridades. Acima de tudo. Eu sei que tem aquela coisa, é para prover moradia, educação, água, luz. Tudo bem. Mas qual é a coisa primordial da autoridade? É justiça. Para isso o Senhor colocou as autoridades. É a principal função delas. Abra também a sua Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 2. Versículo 13. 1 Pedro 2,13 diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, enviadas pelo rei, né? Tanto para o quê? Castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Mais uma vez, falando das autoridades, o que ele enfatiza? A justiça. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, meus amados, a função das autoridades. E eu sei, assim, que muitos eles tentam batalhar nesse campo político. Eu sei que muitos, é uma situação muito difícil, porque muitos assim estão tentando questionar as autoridades para que eles exerçam a sua função. Não é? E vamos ser sinceros, as nossas autoridades no Brasil não estão exercendo a função dada por Deus. Com todo respeito, mas essa é a verdade. E isso dificulta. Deixa eu ver se eu me lembro do versículo.
Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Eclesiastes 8:11 diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Por que está disposto a praticar o mal? Porque não se executa logo a sentença sobre a má obra. Tem que ser punido logo. Porque se assim não for, o coração vai estar plenamente disposto a praticar o mal. A certeza do que a gente chama a certeza da impunidade. A certeza da impunidade. E é problema isso, não é? É um problema. Para quê, meus amados? Para que a gente possa viver uma vida. Por que é importante que as autoridades exerçam justiça, sim? Para que nós possamos, para que haja tranquilidade, não é? Para que haja mansidão, para que haja piedade, para que haja respeito. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 1 em diante. Diz assim, 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, pois exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos o quê? Vida tranquila e mansa, com toda autoridade, com toda piedade e respeito. Pois isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, muitos, como eu disse, né, tentam, até você vê deputados, senadores, né, estão ali lutando para que as autoridades cumpram a sua função. E a função primordial é a justiça. O estabelecimento da justiça, punição dos malfeitores, punição mesmo. O problema é que muitos dos nossos magistrados, eles têm uma ideia de que o bandido, na verdade, ele é uma vítima, sabe? Foi a sociedade que não o entendeu. Então ele não merece punição, né? Ele não é um malfeitor, ele é uma vítima. Eles estão impregnados, muitos deles, com essa filosofia, né? Então muitos tentam batalhar, né? E é até louvável essa, né? Tentando exigir das autoridades que eles cumpram o dever para os quais foram até ordenados por Deus. Então, muitos tratam, né, dessa questão dos homicídios, dos furtos, das mazelas através do campo político. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor diz lá em Mateus 15:19 que o problema está onde?
Está no coração, sabe? Então a ação tem que ser feita onde? É no coração. Mateus 15, versículo 19, porque do coração, é do coração que procedem os maus desígnios. É do coração que procedem os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Onde é que a gente resolve isso efetivamente? De fato, é agindo no coração. O que diz Ezequiel 36, 26? Ezequiel 36, 26, o que ele diz? Dar-vos-ei o quê? Dar-vos-ei o quê? Coração novo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei o vosso coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito e fareis com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. É assim que se resolve efetivamente o problema, né, meus amados? Como eu disse, eu não estou criticando, eu entendo as boas intenções, né, dos que atuam na área política, dos que atuam na área jurídica, dos que tentam pela área da educação. Eu mesmo sou da área da educação. Isso melhora a sociedade, mas tem algo que transforma, é o Evangelho, é o Evangelho. Sim, nós temos o poder dado por Deus de atacar tudo isso aí com o Evangelho. Não é melhorando, é transformando, sabe? E nós temos na história exemplos de sociedades que foram transformadas pelo Evangelho, né? Sociedades, bairros. Estava vendo, tem um homem do século 17, eu acho, Richard Baxter. Ele fez o seu trabalho num bairro, numa comunidade totalmente devassa de bêbados e roubadores e prostitutas. E quando ele terminou seu ministério ali, ele disse: eu não conseguia passar em nenhuma rua em que eu não escutasse alguém louvando o Senhor, cantando, uma família cantando hino ao Senhor. Pela ação do Evangelho, pela pregação do Evangelho. Então, meu amado, saiba que o Evangelho é o melhor meio até de transformação da nossa sociedade. No nosso humilde trabalhinho lá no João Paulo, a gente tem visto já transformação. E eu acho que onde vocês trabalham, vocês veem transformação. O trabalho do obreiro do Evangelho é infinitamente mais importante do que o do professor, me desculpe, não se ofenda, do que do advogado. Infinitamente mais importante e mais eficaz.
Então, é um estímulo, né? Prega o Evangelho, prega a palavra na sua classe de boas novas, no culto ao ar livre, nas congregações, no ônibus, né, Jorge? Nas escolas, para transformar, porque é do coração que vem tudo isso aí, é do coração do homem, né? Cerimonialismo vazio não vale de nada, né? O problema está no coração. Eu estava... Uma escola ali da Zona Leste convidou a equipe da APEC, cadê a Flávia? Não foi Flávia? Para fazer um trabalho... Que dia foi aquele? De quê? Dia das Crianças, foi? Foi, né? Do ano passado, né? Então, eles lá, e eles gostaram do trabalho. Eles viram mudança nas crianças. Sabe o que a diretora fez? Pegou essa atividade e colocou no calendário oficial, no chamado Projeto Político Pedagógico, né? É o PPP, que a gente chama PPP da escola. Botou e oficializou junto à Secretaria de Educação. É uma instituição de educação, mas está pedindo ajuda de quem? De quem prega o Evangelho. Não é? Já colocou lá no... Todo ano já tem que ter agora, está no calendário. E a Secretaria de Educação aceitou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por essa palavra transformadora. Evangelho, o Evangelho mesmo, da transformação. Não apenas da melhoria, Pai, mas da transformação. E ajuda, Pai, os Teus filhos, que estão mesmo pregando o Teu Evangelho, as crianças, os jovens, aos adultos, aos idosos, nas ruas, no orfanato, no asilo, nos bairros, nos ônibus, Senhor. Aí entender que eles têm uma arma preciosa para a transformação de vidas, Pai. Nos livra mesmo do cerimonialismo vazio, Pai. E nos faz entender que o Senhor pode transformar o coração. Fica conosco no que ainda vamos fazer, em nome de Jesus, amém. Meus amados, muito obrigado.